Bom, pode nos contar aquela história? Então vocês querem gravar um documentário sobre aquele acontecimento. Tá bom, mas com uma condição. Vocês têm que esperar a minha morte. Fiquem tranquilos que não vai demorar tanto. Daqui a uma semana, ou menos, não tô tão esperançoso com a minha vida. Bom, tudo começou no ano de 1859, quando eu me formei em teologia. Na verdade, eu copiei de um padre amigo meu, que ele me deu casa, comida, e esse padre no final do ano acabou recebendo a carta de um vigário. Sim, sim. Chegou uma carta a mim. Era um pobre jovem, uma alma enferma, e ele suplicava a mim para que eu encontrasse outra pessoa para cuidar de um senhor que estava num estado deplorável. Inclusive, ele era um coronel. Então Deus tocou meu coração, e nisso eu supliquei, e supliquei à minha amiga que ela fizesse o trabalho. E nisso ela aceitou. Aceitei, mas assim que cheguei à vila, eu já fui me arrependendo. Fui escutando que o coronel era rabugento, agressivo, tratava mal todo mundo, que ninguém aguentava ele. E depois que eu vi a proposta e já tinha aceitado, não tinha mais como voltar. Tive sim. Inclusive foi amedrontador, porque ele confirmou todos os boatos que eu escutava sobre ele. O que você falou a Procópio? Tudo que ela precisa saber. Ele é louco, biruta, ele não bate bem das ideias. Disse a ela que cedo ou tarde ela enlouqueceria. Ninguém gosta dele, nem mesmo os amigos dele. É verdade, ele realmente me disse tudo isso. Mas fingi que eu não estava abalado e segui para conhecer o coronel. E como foi conhecer o coronel? Bom, foi mais ou menos assim. Bom dia, coronel. Você aqui é o novo empregado. Prazer, senhor. Eu espero que essa daí sirva pra alguma coisa. Porque de tanta tralha que vocês já trouxeram aqui pra mim. E me responda uma pergunta. Você é gatuno, por acaso? Não, senhor. Meu nome é José Luiz Procópio Valongo. Colombo? Tá, mas que nome esquisito da moléstia. Eu vou te chamar só de Prócope mesmo. Tivemos 8 dias de paz. Foi bem tranquilo a primeira semana, mas depois parece que eu entrei na pele dos meus antecessores. Ele começou a me xingar, me insultar e eu só ria da situação e pensando como é que eu tinha me enfiado naquele inferno. Em nenhum momento pensou em regressar à sua casa? Eu aguentei 3 meses, mas depois disso a situação já não dava mais. Eu acabei cansando, até que chegou aquele momento. Eu cheguei na sala e, de saco cheio, ignorei uma de suas perguntas. Foi o suficiente para o coronel se virar e me dar 3 golpes com sua bengala. Na mesma hora, saí, fui até meu quarto e fiz as malas. Estava decidido a me despedir. Até que Felisberto disse: Por favor, Prócope. Não me deixa aqui. Eu não vou durar muito sem você. Sem sua presença aqui, Prócope. Independente de todas as minhas rabugices de velho. Você ainda é a única que cuida de mim e me aguenta, Prócope. Eu não vou conseguir durar muito, Prócope. Ali então resolvi ficar, depois que o velho insistiu. Mas não sei se é a decisão certa. As bengaladas até pararam, mas os insultos continuaram os mesmos, talvez até pioraram. E depois, com o tempo passando, eu resolvi que não dava mais pra mim. A minha única companhia com o mundo exterior eram os trechos de jornais que eu lia quando chegava. E minha única companhia na casa era um velho enfermo e rabugento. Então, decidi que não dava mais. E comuniquei ao vigário. Óbvio que pedi pra ficar. Foi a única que aceitou ficar. Insisti tanto que ela aceitou ficar um mês ao menos, para dar tempo de achar um substituto para ela. Como foi esse último mês na casa? Foi horrível. Foi talvez o pior mês naquela casa. Dava pra ver que o coronel já estava bem doente. Aqueles eram seus últimos momentos de vida.
Então eu tinha que fazer cada vez mais coisa, então cada vez ia me sobrecarregando mais. E eu já estava totalmente cansado. Até que chegou o dia do mingau. Aqui o mingau do Senhor. Você só pode estar de brincadeira comigo. Isso é imprestável. O mingau tá gelado. Você ainda tem que pagar isso aqui, seu ladrão. Ele continuou reclamando comigo a noite toda. Então, quando ele adormeceu, eu resolvi que eu ia ler um livro de romance, para me acalmar. Só que eu acabei dormindo, já que estava cansado. E nisso, o velho tinha que receber um remédio à meia-noite. E eu acabei não acordando. E nisso daí, iniciou outro problema. Procópio, você é imprestável. E o que aconteceu em seguida? Eu entrei em pânico na hora. Eu não sabia o que fazer. Eu entrei no meu quarto, na esperança de que ninguém me visse, e comecei a rezar para que eu escutasse um murmúrio, uma tosse, sei lá, qualquer coisa, qualquer sinal de que ele mostrasse que ainda estava vivo. Então, depois de um tempo, ouvindo alucinações e com medo, eu resolvi entrar na cena do crime e ver como estava o estado do senhor. Quando eu entrei, eu vi as marcas das minhas unhas no seu pescoço. Eu entrei em choque, mas resolvi avisar um de seus servos de que o coronel não estava bem e torci para que não houvesse nenhuma suspeita de mim. E como foi a sua vivência após este fato? Eu pensei em ir para casa do meu irmão, mas o meu medo era tanto que eu resolvi ficar lá observando o mortuário, com medo de que suspeitassem de algo e achassem que não foi morte natural a causa. Mas a culpa era tanta que eu não conseguia olhar no olho de ninguém. Então, se passaram alguns dias e eu, no dia do velório, acabei fechando o caixão do senhor com as mãos trêmulas. E depois que isso daí passou, resolvi voltar para o Rio de Janeiro. E como foi a sua vivência após este fato? Foi difícil. Eu me refugiei, eu não falava, não comia, não conseguia sair de casa. E eu ainda tinha muitos pesadelos, muitas alucinações, e aquilo me atormentava. Mas depois de alguns dias, na verdade, para ser mais exato, depois de 7 dias que eu voltei para o Rio de Janeiro, eu recebi uma carta do vigário. O que tinha escrito na carta? Era o testamento do coronel. Lá dizia que a senhora enfermeira era herdeira universal dos bens. Pera, o que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei pasmo, eu não esperava aquilo. Pedi até para o meu irmão ler, porque eu não conseguia acreditar naquilo. Mas infelizmente era a realidade. Eu tinha que voltar para a vila para receber aquela herança, mas eu não tinha coragem de ir lá. Mas eu fiz e voltei para lá. Quando cheguei, eu recebi muitos elogios por ter aguentado o velho, e a culpa cada vez mais ia aumentando. Quando cheguei lá, meus pensamentos voltaram a se tumultuar. Eu ficava pensando na minha cabeça: crime ou luta? Luta, eu imaginava, para aliviar minha culpa. Eu perdoei o coronel por todas as coisas que ele falou. Até porque eu sabia que a doença dele já estava num estágio muito avançado e acabava afetando os pensamentos dele e a maneira que ele agia. Doença essa que, inclusive, acabou me confortando um pouco, porque eu sabia que o coronel não tinha muitos dias de vida. Sim, quando eu cheguei lá, muitos moradores falaram de quão ruim o coronel era. Mas eu acabei desmentindo tudo, porque eu estava com essa ideia na minha mente, de falar para as pessoas que ele era uma boa pessoa por dentro, que quando você conhecia ele melhor, ele se mostrava um senhor digno e gentil. Isso eu fiz mais para aliviar minha culpa. E o dinheiro? O que você fez com ele? Seguiu a decisão de doá-lo? Bom, sim, eu resolvi doar todo o dinheiro da herança para a vila. Doei para a vila, fiz um túmulo de mármore para o coronel e doei um pouco também para a igreja lá da comunidade.
Hoje em dia eu não penso tanto no coronel, mas às vezes eu ainda tenho algumas lembranças daquele dia, do que eu fiz, mas já não me atormenta tanto como nos primeiros dias do acontecimento. E se você pudesse dizer algo para o coronel hoje, o que você diria? Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem de algo, que pague-me com um mármore no meu túmulo, assim como fiz no senhor. Aqui farei a emenda do Sábio da Montanha, dos sermões do Sábio da Montanha. Bem-aventurados aqueles que possuem, pois eles serão confortados.